Coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Cântico dos Cânticos 8, 6 a 7. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 35. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, versículos 8 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13, 2. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. Audiolivro Salvação Completa. Como recebê-la? Por Derek Prince. Introdução. Quero sublinhar que a nossa salvação é grande e é completa. E creio que muitos cristãos que têm experimentado a salvação não têm experimentado tudo o que Deus incluiu na salvação, o que Ele tem providenciado. É como se vivessem em algum lugar, num canto de uma pequena casa, mas que, na realidade, entraram numa verdadeira, grande e maravilhosa mansão que Deus tenha preparado. Na verdade, não acredito que haja algum cristão sobre a terra, nos dias de hoje, que tenha experimentado a exaustividade ou tudo o que Deus tem proporcionado na salvação. E estou a incluir-me. Agradeço a Deus porque desfruto muito mais agora do que quando fui salvo em 1941. Mas sei que há muito, muito mais para todos nós. Amém. Parte 1. Tão grande salvação. Em Hebreus 2:3, o escritor questiona: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus, através de Jesus Cristo, tem providenciado para nós uma grande salvação. No entanto, um dos grandes perigos é que nós a negligenciaríamos, quer dizer, não entraríamos de fato nela. A negligência inclui apenas aceitar a nossa grande salvação como uma verdade teológica ou doutrinária, sem abraçá-la na totalidade na nossa experiência. Compreender a vastidão da nossa salvação. Em Efésios 3, 17 e 19, o apóstolo Paulo ora pelo povo de Deus, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Imagino a entrada da nossa grande salvação, como entrar numa enorme mansão, com muitos corredores e diferentes tipos de quartos. Se olharmos em primeiro lugar para a largura, ela estende-se tanto quanto os nossos olhos podem ver em qualquer direção. Se por outro lado olharmos para o comprimento, não conseguimos ver o final do mesmo. Imagina estar numa grande escadaria no meio dessa maravilhosa mansão. Quando olha para baixo, não consegue ver tudo o que está por baixo de si. Por fim, quando olha para cima, ela vai além do que aquilo que consegue ver com seus olhos.
A oração de Paulo diz-nos que Deus não quer que permaneçamos isolados em algum pequeno canto da mansão onde entramos, mas que compreendamos, acolhamos e abracemos tudo que abrange a nossa grande salvação, a sua largura, o comprimento, a sua profundidade e altura. Em toda a Bíblia, a palavra salvação tem uma aplicação muito ampla. Para muitas pessoas, pode significar apenas ter os seus pecados perdoados e tornar-se numa alma pré-embalada para o céu. Mas há muito mais na salvação para além disso. A salvação é a palavra bíblica para a provisão plena de Deus para o homem. Ela é usada no Novo Testamento para descrever todos os benefícios e as bênçãos de Deus disponibilizadas para nós através de Jesus Cristo. Ela inclui o perdão dos pecados, o dom da vida eterna, a provisão de cura física, o poder para viver uma vida que é diferente, de fato, provisão plena para esta vida e a garantia de eternidade, na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! A importância de confiar na salvação de Deus. Salmo 78, 12, 54. Descreve o trato do Senhor com Israel ao tirá-los do Egito e, em seguida, levá-los pelo deserto. Afirma também porque o Senhor ficou irritado com o seu povo. Em linguagem corrente, Deus estava zangado com eles porque tinha uma visão tão limitada dele e da sua salvação. Do mesmo modo, penso que nós às vezes ofendemos Deus pela compreensão reduzida, ideia limitada que temos da salvação que ele nos deu. Se analisar a passagem salvação, é a palavra que inclui cada bênção e provisão que Deus lhes deu. Desde o momento que sacrificaram o cordeiro da Páscoa e foram libertos do Egito, até entrarem na sua herança. Inclui a proteção de Deus do julgamento através do sangue do cordeiro, o atravessar do Mar Vermelho de forma sobrenatural, o descer da presença de Deus na forma de uma nuvem, o ser alimentado todos os dias com o maná do céu, a água brotar das rochas e assim por diante. No entanto, apesar de todas as maravilhas que Deus fez, as pessoas pecaram e rebelaram-se contra ele no deserto. Tentaram a Deus nos seus corações e falaram contra ele. Versículos 17 e 20. Os versículos 21 e 22 dizem-nos: Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, enfureceu-se, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Alguma vez considerou que era preciso para alimentar cerca de 3 milhões de pessoas todos os dias? Vi há alguns anos uma imagem de um comboio de mercadorias que seria necessário para transportar água e comida para 3 milhões de pessoas por um dia. Na verdade, era um comboio bastante grande e, no entanto, foi apenas para um dia. Deus alimentou-os no deserto por 40 anos. Toda essa provisão estava incluída na salvação. Também estava incluído o fato de que os seus sapatos nunca se estragavam e as suas roupas nunca envelheciam. Quando eles estavam doentes, Deus curava-os. No calor do dia, ele cobria-os com uma nuvem e no frio da noite, ele fornecia o calor e a luz de um fogo. A plena provisão de Deus estava resumida numa palavra: salvação. Usada no versículo 22, em hebraico, é Yeshua. No entanto, Deus ficou entristecido por não compreenderem a extensão da sua salvação. Mais à frente, no versículo 41, diz: voltaram atrás e tentaram a Deus. Repetidas vezes puseram Deus à prova e limitaram o Santo de Israel. Confesso que muitas vezes tenho limitado Deus com a minha ideia acerca da salvação. Teria uma necessidade e pensava: posso realmente confiar em Deus para responder à minha necessidade? Acho que a maioria dos cristãos hoje estabelece limites para aquilo que acham que Deus vai fazer. Não são os limites das Escrituras, são apenas os limites que nós próprios criamos acerca do que é a salvação de Deus. Precisamos ter em mente que isso ofende o Senhor. Quando os israelitas estabeleceram limites para aquilo que achavam que Deus poderia fazer, ele entristeceu-se, ofendeu-se. Por isso, vamos resolver nos nossos corações que não estabelecemos limites para o que achamos que Deus pode fazer, mas que antes cremos na plena e abrangente salvação que Deus tem providenciado.
o perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus 10,14 afirma o que foi realizado através da morte de Jesus Cristo na cruz. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A sua morte foi um sacrifício, predeterminado por Deus, em prol de toda a raça humana. Quando ensinava inglês como segunda língua para os alunos africanos, uma das coisas que descobri foi que teria que ensinar-lhes a importância dos tempos em inglês. O tempo é a forma verbal, que mostra o momento da ação. Neste versículo, 2 tempos são utilizados e eles são muito significativos. O primeiro é chamado de tempo perfeito. Ele diz, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. O escritor aos Hebreus tinha acabado de descrever como os sacerdotes do Antigo Testamento estavam ministrando diariamente, oferecendo vez após vez os mesmos sacrifícios, que nunca poderiam tirar o pecado. No entanto, falando de Jesus, ele diz, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Versículo 12. Vemos aqui o contraste entre os sacerdotes que estavam em pé continuamente e Jesus, que ofereceu um sacrifício e se sentou. Por que que ele se sentou? Porque ele nunca mais teria de fazer outro sacrifício. Ele tinha feito tudo, de uma vez para sempre. No entanto, no Antigo Testamento, vemos que o trabalho dos sacerdotes nunca estava terminado, porque os seus sacrifícios não podiam lidar com o problema real do pecado. O trabalho de Jesus está concluído. Ele o completou. Nunca mais nada terá de ser adicionado e nada jamais poderá ser retirado dele. É para sempre. É por isso que o tempo perfeito é usado. Falando daqueles que se estão a apropriar do trabalho de Jesus, o escritor chama-os de os que estão sendo santificados, o versículo 14, isto é, o que chamamos de um tempo presente contínuo. O trabalho de Jesus foi perfeito, mas a nossa apropriação disso é um processo contínuo. Estamos a ser santificados. E ao estarmos a ser santificados, ao estarmos cada vez mais ser separados para Deus, ao aproximarmos mais de Deus e ao aproximarmos mais da provisão e das promessas de Deus, entramos mais e mais na plena provisão do único sacrifício de Jesus na cruz. Antes de ser pregador, eu era um filósofo e posso observar que a Bíblia é o único livro que faz um diagnóstico com precisão à causa dos problemas humanos. A causa é declarada numa palavra, o pecado. Nenhum outro livro descreve a natureza e os efeitos do pecado, ou diz-nos o remédio, a não ser a Bíblia. Se tivéssemos de lidar com o problema na nossa própria sabedoria ou força, isso nos derrotaria. O remédio para o pecado é um sacrifício. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, do início ao fim. Sempre que há pecado, tem de haver um sacrifício. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam o único glorioso sacrifício todo suficiente e final que Jesus Cristo fez em prol de nós na cruz. Antes de ele morrer, o último grito triunfante de Jesus foi: está consumado. João 19:30. No Novo Testamento em grego, isto é apenas uma palavra, tetelestai, o tempo perfeito de um verbo que significa fazer algo perfeitamente. A minha interpretação é que o sacrifício de Jesus foi perfeitamente perfeito e completamente completo. No entanto, a nossa apropriação dos benefícios do sacrifício é progressiva. Novo nascimento e salvação. Precisamos fazer uma distinção importante entre o novo nascimento e a salvação. Jesus, falando sobre o novo nascimento em João 1:11-13, disse: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Graças a Deus pela palavra mais que se segue. Este não era o fim. Há muitas ocorrências do maravilhoso mais na Bíblia. Veja em Romanos 6:23, por exemplo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuamos no Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, prefiro dizer autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Para se ser nascido de Deus, é necessário um novo nascimento. Em reuniões de rua na cidade de Londres, tive o privilégio de levar centenas de pessoas até um novo nascimento. Dizia-lhes: se quiser nascer de novo, há uma coisa que tem de fazer, tem de recebê-lo. Essa é a chave para o novo nascimento, receber Jesus. O texto diz: a todos quantos o receberam. Tem de abrir o seu coração e de saudar pessoalmente o Senhor. Ele também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Que grande bênção é esta! Assegurar às pessoas que, se convidarem Jesus a entrar, ele manterá sua promessa. Ele virá até nós. O novo nascimento é uma experiência única. Nunca se precisa nascer de novo 2 vezes. Muito do seu potencial, em certo sentido, recebemos autoridade para nos tornarmos filhos de Deus. No entanto, a autoridade é inútil se não for utilizada. O que nos tornamos depende do quanto utilizamos a autoridade que nos é dada. Quando ministrei na África, observei que a atitude de um africano não há mal em pedir, perguntar. Se der a um africano um par de sapatos, ele provavelmente irá dizer: obrigado, mas onde é que estão as meias? Se ele sabe que haverá algo a receber pedindo, ele vem e pede. Portanto, não é difícil fazer as pessoas vir à frente na África subsaariana, no apelo. Pelo contrário, é difícil de pará-los. Foi uma luta ensinar os meus alunos que, uma vez que tinham pedido para receber Jesus, não teriam de continuar a pedir. Ele já tinha chegado. A verdadeira vitória era quando não vinham mais para frente, porque então tinham entendido o fato que o tinham verdadeiramente recebido. Em contraste com o novo nascimento, a salvação é um processo contínuo. Não é uma experiência única. Pode ter nascido de novo, mas é em relação à salvação até onde é que chegou. A salvação é referida em 3 tempos: no pretérito perfeito, no pretérito perfeito do indicativo e no tempo presente contínuo. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Este é o pretérito perfeito. Traduzido literalmente, Paulo está a dizer: porque pela graça já foram salvos. Está completado. Aleluias. Tito 3:5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Deus, ele nos salvou. Esse é o pretérito perfeito do indicativo. Num determinado momento do tempo, Deus salvou-me. Era cerca de meia-noite de uma sexta-feira, no mês de julho de 1941. Há um momento particular em que entramos pessoalmente na provisão de Deus. Em 1 Coríntios 1:18, temos o tempo presente contínuo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O tempo presente contínuo significa nós que estamos continuamente sendo salvos. Resumindo, temos uma experiência única onde podemos dizer: Deus salvou-me. Através dessa experiência, entramos numa salvação que já está completada. Fomos salvos. Mas, ao mesmo tempo, a salvação continua a trabalhar em nós. Estamos continuamente a ser salvos. Uma ilustração vívida disto é a Arca de Noé. Existem 2 arcas importantes no Antigo Testamento: a Arca Grande de Noé e a Arca Pequena de Moisés. Ambos são figuras de Cristo. A Arca Grande fala de mim em Cristo. A Pequena fala de Cristo em mim. Se olharmos para a Arca Grande de Noé, a salvação veio através da entrada nessa arca. Numa certa altura, Noé e a sua família entraram na arca e eles foram salvos. A arca já estava completa e perfeita. Tinha sido construída exatamente de acordo com as instruções de Deus. Ela nunca teve de ser reparada, nunca teve de ser adaptada ou melhorada ou anulada. Funcionou perfeitamente. Graças a Deus que funcionou, porque teria sido demasiado tarde se não funcionasse. No momento que entraram na arca, entraram numa salvação perfeita. Mas todo o tempo em que estiveram na arca, ela foi continuamente salvando-os e poupando-os das águas que assolavam por toda parte na terra. Parte 2. O uso da salvação no Novo Testamento.
Gostaria de chamar a sua atenção para algo que não fica claro em qualquer tradução da Bíblia que conheço. No Novo Testamento, existe uma palavra grega para a palavra salvar. Escrita em inglês, diz-se sozo. A palavra grega sozo é mais frequentemente traduzida como salvar ou salvação, mas existem outras passagens em que é traduzido por curado, ficar são, completado, preservado e assim por diante. Estas outras traduções escondem o fato de que se está a referir à salvação. Para tornar isso claro, vou dar 7 exemplos no Novo Testamento do uso desta palavra sozo, onde, se não tivéssemos acesso ao grego, não teríamos forma de saber que é a palavra sozo, isto é, salvação, a ser usada. Mateus 14, 35, 36. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Isso faz parte do ministério de Jesus. O que diz o grego, na verdade, é que eles eram integralmente salvos ou completamente curados. Cada pessoa foi milagrosamente curada ou integralmente salva. Por outras palavras, a cura não foi uma adição à salvação, mas era uma parte da salvação. É a salvação aplicada ao corpo físico. Lucas 8, 36. Lucas 8, 26, 39. Registro chamado demoníaco da terra dos Gadarenos. Um homem que foi totalmente endemoniado. Ele usava qualquer roupa. Viveu entre túmulos, cortando-se, a gritar dia e noite. Quando Jesus veio, o homem fez uma coisa extremamente importante. Ele correu, prostou-se diante do Senhor e adorou. Marcos 5, 6. Na minha experiência de ajudar as pessoas em serem libertas de espíritos malignos, elas têm de estar dispostas a submeter-se a Jesus, senão não se qualificam. Este homem fez absolutamente tudo o que podia fazer. Depois disso, os demônios desapareceram. Mas ele veio a Jesus e Jesus viu que no seu coração havia um desejo por ele. Jesus perguntou seu nome e os demônios responderam: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Então, os demônios suplicaram a Jesus: não nos envies para o abismo. Eles suplicaram que entrassem numa manada de porcos ali perto, e Jesus assim o permitiu. Tem havido uma série de interesses, especulações sobre o motivo por que Jesus fez isso. A minha opinião é que teria sido agonizante, torturante para o homem se os demônios tivessem saído de má vontade. Por isso, Jesus deu-lhes uma opção a qual eles estavam dispostos a aceitar: entrar nos porcos. Os porcos, em seguida, correram e caíram num declive íngreme para dentro do lago e afogaram-se. É interessante notar como um homem poderia conter tanto poder demoníaco e mantê-lo sob controle, enquanto os mesmos demônios conseguiram destruir um rebanho de 2.000 suínos. Isso dá-nos uma ideia do poder da personalidade humana. Muitas vezes no trabalho de libertação, quando ouço a história de alguém, tenho ficado verdadeiramente impressionado pelo fato das pessoas poderem viver com o que interiormente lhes dá uma luta tão grande. As pessoas que viram os porcos a fugirem foram anunciar isso à cidade, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Versículo 35, 36. A palavra é salvo, novamente sozo. Assim, libertação de demônios não é algo adicionado à salvação, é uma parte da salvação. Lucas 8, 48. Jesus retornou ao outro lado do mar da Galileia e estava no meio de uma multidão, quando uma mulher com uma hemorragia crônica lhe tocou. Jesus sabia que alguém tinha tocado nele e perguntou: quem me tocou? Ela estava com medo de admitir isso, porque, de acordo com a lei de Moisés, uma mulher com um fluxo de sangue era cerimonialmente imunda. Por isso, não lhe era permitido tocar em ninguém. Mas ela estava tão desesperada que foi contra a lei.
Quando se apercebeu que Jesus sabia o que tinha acontecido, ela tremia, prostrou-se diante dele e confessou o que tinha feito. No versículo 48, Jesus disse-lhe, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Assim, a libertação do fluxo de sangue crônico também faz parte da salvação. Lucas 8,50. Jesus estava a caminho de orar pela filha de Jairo, que estava às portas da morte. A mulher do fluxo de sangue tinha atrasado Jesus e a filha de Jairo tinha morrido. Algumas pessoas bem-intencionadas, mas negativas, enviaram uma mensagem para Jairo. A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Adivinha o que é a palavra? Ela será salva. O que lhe aconteceu? Ela foi trazida de volta da morte para a vida. E isso também faz parte da salvação. Atos 4, 9 e 12. Após Pedro e João darem a cura milagrosa ao coxo, aleijado que estava sentado à porta formosa do templo, implorando por esmola, a liderança religiosa do dia quis interrogá-los. Não sei se já reparou, mas sempre que Jesus curava as pessoas, normalmente era no dia de sábado. Os líderes religiosos nunca se preocupavam com as pessoas que tinham sido curadas. Tudo o que os preocupava eram os seus regulamentos para o sábado, o que reclamavam de não terem sido respeitados. Isso é algo típico de pessoas religiosas. Elas tendem a ficar tão absorvidos com as suas regras que perdem as coisas de Deus que realmente são importantes. Quando Pedro e João foram acusados pelo Sinédrio, Pedro respondeu, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Versículo 9. A palavra é sozo. Assim, a restauração da força e da vida para o corpo de um aleijado é também chamada salvação. Pedro comunicou que foi através do nome de Jesus de Nazaré que isso aconteceu. Versículo 10. Então ele disse, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Versículo 12, NVI. A palavra é sozo novamente. A cura para aquele homem foi salvação. Atos 14, 8, 10. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Paulo viu que ele tinha fé para ser o quê? Ele tinha fé para ser salvo. 2 Timóteo 4,18. Segue agora uma utilização completamente diferente da palavra. Paulo, bem no final da sua vida, na cadeia, enfrentando provável execução, diz, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Adivinha o que a palavra traduzida guardar-me-á é? É novamente sozo, salvo. Salvação inclui também o processo de ser guardado por Deus para o seu reino eterno. Estes exemplos são os casos em que a palavra grega para salvar é aplicada a outras coisas além do perdão para os pecados. Eles sublinham que a salvação é o benefício pleno do sacrifício de Jesus na cruz. Abrange todas as áreas da personalidade humana e todas as necessidades em qualquer vida humana, no tempo e na eternidade. A necessidade pode ser espiritual, mental, emocional, física ou financeira. Ela é coberta pelo sacrifício único de Jesus. Passei anos a meditar no trabalho de Jesus na cruz. Desde que estive internado no Hospital Militar Britânico, no Egito, em 1943, Deus enviou-me uma preciosa irmã, uma senhora sargento do Exército da Salvação, com a idade por volta dos 76 anos, e uma verdadeira guerreira do Senhor. Ela conseguiu permissão para eu sair e orar com ela num carro. Deus falou comigo através de uma outra irmã naquele carro que me disse, considere o trabalho do Calvário, um trabalho perfeito. Perfeito em todos os sentidos, perfeito em todos os aspectos. Quando saí do carro, eu estava tão doente como quando entrei, mas Deus tinha me mostrado
onde encontrar a resposta, o trabalho do Calvário. Foi um trabalho perfeito, perfeito em todos os aspectos. Não importa que tipo de necessidade temos, o sacrifício de Jesus foi perfeito em todos os aspectos. De qualquer ângulo que veja, ele foi perfeito. Desde essa altura, por quase 60 anos, que tenho analisado o trabalho do Calvário. Ainda nunca cheguei ao final. No decorrer do tempo, descobri duas maneiras de compreender e comunicar a cruz. Existem duas palavras-chave que acredito que Deus me concedeu para explicar o que foi realizado pela morte de Jesus. A primeira palavra é troca. A segunda é identificação. Parte 3. A cruz. A troca. A primeira maneira de ver e compreender a cruz está contida na palavra troca. Na cruz, uma troca divinamente ordenada ocorreu neste sentido. Deus colocou sobre Jesus todo o mal que era devido por justiça a nós, para que em troca ele nos pudesse disponibilizar todo o bem que era devido ao perfeito, sem pecado e obediente Filho de Deus. Para analisar a natureza da troca, apresentarei 8 aspectos da mesma. Uma passagem fundamental é Isaías capítulo 53. Jesus foi punido para que pudéssemos ser perdoados. Isaías 53:6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, ou fez juntar sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Todos temos seguido o nosso próprio caminho. Esse é o problema da raça humana. A única coisa da qual somos todos culpados. Podemos, nem todos, termos assaltado um banco, cometido adultério, embebedado ou roubado, mas há uma coisa que todos temos feito: seguir o nosso próprio caminho. E Deus diz que os nossos caminhos não são os seus caminhos. Isaías 55:8. Andar no nosso próprio caminho é virar as costas a Deus, e é chamado de iniquidade. É uma forte palavra em hebraico, avon, que significa não só o que se faz de errado, mas inclui as penalidades e os juízos que se seguem quando se faz algo errado. A revelação em Isaías diz-nos que Deus puniu em Jesus a iniquidade de todos nós. Assim, todas as más consequências da nossa maldade vieram sobre Jesus na cruz. Ele pegou o mal, toda a sentença e punição, para que, por uma troca divina, Deus pudesse, por causa de Jesus, disponibilizar o bem a nós. Não havia nenhuma razão para isso, exceto a graça de Deus. Deus não nos deve nada. Foi puramente a sua graça imensurável e o seu amor incompreensível. Graça é o que nunca se pode ganhar. Alguns cristãos realmente não sabem o que é a graça, porque estão sempre a tentar ganhá-la, mas jamais podemos ganhar o que Jesus disponibilizou para nós através da cruz. Se tentarmos ser bons o suficiente, nunca iremos recebê-la. É puramente pela graça, e é recebido apenas por meio da fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2:8. Quando passo algum tempo a meditar sobre o que Jesus fez por mim, a minha mente jamais compreenderá plenamente. Ele veio à terra, tomou o nosso lugar, até mesmo o meu lugar, e suportou todo o sofrimento inexprimível que deveria ter vindo sobre mim. Foi graça. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados. Isaías 53, os versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou chagas fomos sarados. Em primeiro lugar, Jesus foi punido para que pudéssemos ser perdoados, porque ele suportou o nosso castigo. A justiça de Deus é satisfeita e nós podemos ter paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Em segundo lugar, Jesus suportou as nossas doenças e dores, através das feridas no seu corpo, para assim adquirirmos a cura física. Acredita nisto? Se acreditar, então uma coisa tem a fazer, é dizer obrigado.
a Deus. Agradecer é a mais pura expressão de fé. Acredito que muitas vezes perdemos porque não damos graças. Jesus foi feito pecado com o nosso pecado para que possamos ser justos com a sua justiça. Em Isaías 53:10, lemos essas palavras: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Na cruz, a alma de Jesus foi usada como sacrifício para os pecados do mundo. De acordo com as cerimônias da antiga aliança, quando o animal era trazido como sacrifício para o pecado, o homem que trouxera o animal oferecia a confissão do seu pecado ao sacerdote, e o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal. O pecado do homem era, assim, simbolicamente transferido para o animal. Então, o animal pagava a pena do pecado do homem. A pena para o pecado é a morte. Assim, o animal era submetido à morte como um substituto para o homem. O escritor de Hebreus diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus 10:4. Os sacrifícios apenas prefiguravam o que estava para acontecer através da cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele tornou-se o sacrifício do pecado para a raça humana. Não existe nenhuma forma das nossas mentes terem a capacidade de compreender o que isso significou para o Senhor Jesus, em toda a sua pureza e santidade, até de se identificar com o pecado da humanidade e ser punido por nós. Não sou uma pessoa excepcionalmente pura, mas quando penso em alguns dos pecados que são cometidos na nossa sociedade hoje, os terríveis abusos e as anormalidades sexuais, tremo só de pensar no que isso significa, mesmo para mim, identificar minha alma com esses pecados. Mas isso é apenas uma pequena fração mínima do que aconteceu com Jesus quando ele se tornou o sacrifício do pecado para nós. O escritor de Hebreus diz também: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Hebreus 10:3. Os sacrifícios do Antigo Testamento nunca eliminavam o pecado. Eles só lembravam as pessoas de que eram pecadores. Os seus pecados seriam cobertos por mais um ano. Mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Hebreus 10:12. Ele tratou do pecado para sempre pelo sacrifício de si mesmo na cruz. O seu sacrifício eliminou o pecado. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo estava a mencionar Isaías 53. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Consegue ver a troca? Jesus foi feito pecado por nós, para que pudéssemos ser justos. Nós somos justos com a sua justiça, não com a nossa. O melhor que podemos fazer não é bom o suficiente, porque Isaías também diz: todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Isaías 64:6. No entanto, Isaías 61:10, um dos meus versículos favoritos, diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu-me com um manto de justiça. Não nos deram apenas as vestes da salvação, mas também fomos cobertos, embrulhados com a justiça do Filho de Deus sem pecado. Não importa de que ângulo o diabo olha para nós, ele não tem nada a dizer contra nós. Foi-nos dada a própria justiça de Deus em Cristo. Está alegre por estar coberto com a justiça de Jesus? Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida, continuando com a troca. Hebreus 2:9 diz-nos: para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele provou a morte, no lugar de cada ser humano. Tanto quanto percebo, o trabalho de Jesus cobriu todos os descendentes de Adão, mas não cobriu os anjos. Jesus foi o último Adão. 1 Coríntios 15:45. Podemos nunca compreender por que Deus deveria estar tão interessado em Adão e nos seus descendentes. Deus começou a raça humana de uma maneira extraordinária. Adão foi criado de uma forma diferente do que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: pela palavra do Senhor
foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Salmos 33, 6. Mas quando começa a criar Adão, vemos que Deus moldou uma figura de argila. Então, esse ser divino, a segunda pessoa da divindade, a palavra de Deus, por quem foram feitas todas as coisas, João 1,3, baixou-se e soprou o fôlego da vida para as narinas do homem de argila. Gênesis 2,7. A palavra hebraica para sopro é poderosa, é naphrash. O som PH é explosivo. Deus explodiu o fôlego em Adão. Ele transmitiu a sua vida para ele. Pense nas consequências físicas. Um corpo de argila tornou-se uma vida humana e a funcionar com olhos, orelhas e órgãos. O Espírito de Deus assim o fez. Acreditar na cura divina é realmente muito lógico. Se o seu relógio está estragado, não o leva ao sapateiro, mas ao relojoeiro. Da mesma forma, se o seu organismo não está a funcionar bem, é razoável que vá ao corpeiro, criador do corpo. E o nosso corpeiro, criador do corpo, é o Senhor, sobretudo o Espírito Santo. Porque foi o Espírito de Deus que fez o corpo de Adão tornar-se vivo. Quando Deus veio para redimir o homem, ele baixou-se mais ainda. Jesus Cristo baixou-se, humilhou-se, até a morte da cruz. Então, quando ele se levantou novamente e apareceu no domingo da ressurreição, à noite, ele reconstituiu a criação do homem na nova criação. Diz que Jesus soprou em ou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. A palavra em grego, empusão, é a mesma que é usada para um flautista ao soprar no local do seu instrumento. Não imagino que Jesus soprou coletivamente sobre todos eles. Pelo contrário, penso que Deus chegou ao pé de cada um deles individualmente e soprou neles o fôlego da vida ressurreta. Era a sua vida divina que havia vencido o pecado, a morte, o inferno e a sepultura e que derrotou Satanás. Era uma vida totalmente vitoriosa. Era a vida eterna, vida divina, vida incorruptível, vida indestrutível. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Este foi o novo nascimento. Os discípulos nasceram de novo pelo Espírito de Deus e saíram da salvação do Antigo Testamento, que apenas olhava para o futuro, e entraram na salvação do Novo Testamento, que olha para trás para o cumprimento do fato histórico da cruz e da ressurreição. Para entrar na salvação do Novo Testamento, tem de fazer duas coisas: confessar Jesus como Senhor e acreditar que Deus o levantou dentre os mortos. Romanos 10, 9. Esta ocasião foi a primeira vez em que os discípulos acreditaram nisso. Foi a salvação do Novo Testamento. Jesus provou a morte para nós, para que nós pudéssemos partilhar a sua vida. Glórias a Deus! Jesus tornou-se maldição para que pudéssemos partilhar das suas bênçãos. Gálatas 3, 13 e 14. Mostra-nos provavelmente o aspecto mais negligenciado da troca. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Qual é a troca? Qual é a coisa má? A maldição. Qual é a coisa boa? A bênção. Jesus tornou-se maldição para que nós pudéssemos receber a bênção. Tenho frequentemente, durante 1 ou 2 horas, ensinado apenas sobre este assunto. Ele abre uma porta completamente nova de libertação, cura e paz. Se quiser uma imagem de maldição, lembre-se de Jesus na cruz. Ele foi rejeitado pelo homem, abandonado por Deus, abaixo da escuridão, em agonia, não na terra, não no céu. Ele foi totalmente rejeitado, recusado por completo. Essa foi a maldição. Mas, graças a Deus, Jesus tornou-se maldição para que pudéssemos desfrutar das bênçãos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus suportou a nossa pobreza para que pudéssemos partilhar da sua abundância. Louvado seja o nosso Senhor. 2 Coríntios 8, 9 diz:
pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Não precisa ser um teólogo para ver a troca que houve aqui. Qual foi a coisa má? Pobreza. E qual é a coisa boa? Não uso o termo rico, porque foi abusado e ensinado erradamente. Prefiro usar a palavra abundância, porque para ter abundância significa que tem o suficiente para si e para dar a mais alguém. 2 Coríntios 9:8 descreve isso da seguinte forma: superabundeis em toda boa obra. Jesus suportou a pobreza para que pudéssemos partilhar da sua abundância. Jesus suportou a nossa vergonha para que pudéssemos partilhar da sua glória. Pense em Jesus nu, pendurado na cruz, com as pessoas a passarem e rirem-se dele. Foi vergonhoso. Hebreus 12:2 diz-nos: Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. Muitas pessoas hoje estão atormentadas com a vergonha, mas tenho boas notícias para si. Jesus suportou a sua vergonha. Ele suportou a vergonha por nós. Jesus suportou a nossa rejeição para que tivéssemos a sua aceitação junto do Pai. Na cruz, o Pai rejeitou Jesus. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Não veio nenhuma resposta. Foi a primeira vez que o Filho de Deus orou e não recebeu a resposta. Ele morreu pouco depois, com o coração partido. Ele diz em Salmos 69:20, a zombaria partiu meu coração. Não creio que Jesus morreu dos efeitos da crucificação. Ele poderia ter vivido mais tempo. Pelo contrário, ele morreu de coração partido, por causa da rejeição. Por que ele suportou essa rejeição? Para que possamos ser aceites. Deus aceita-nos agora como um dos membros da sua família por causa do que Jesus sofreu na cruz. Ele aceita-nos e tornamos-nos verdadeiros filhos de Deus. Acho que pelo menos 50% das pessoas ao nosso redor lutam com a rejeição, por causa do fracasso dos pais, do divórcio, da grande crueldade dos seres humanos uns para com os outros, e assim por diante. Mas podemos sair para o mundo e dizer que temos a resposta. É fornecida pela morte de Jesus na cruz. Jesus sofreu rejeição por nós, para que conhecêssemos a sua aceitação. A salvação na qual temos entrado cobre todas as nossas necessidades emocionais. É perfeitamente perfeito e está completamente completo. Podes receber a doce paz de Deus, crendo em Jesus que já desceu dos céus. Toma hoje tua cruz, vem das trevas para a luz, e assim muito gozo te dará Jesus. Gozo de ter salvação, gozo no teu coração. Alegria fluirás quando desfrutares paz que te trouxe Cristo na cruenta cruz. O amor de Cristo podes conhecer, seu sustento santo podes receber. Não mais só combaterás, Cristo te defenderá, e assim muito gozo te dará Jesus. Gozo de ter salvação, gozo no teu coração. Alegria fluirás quando desfrutares paz que te trouxe Cristo na cruenta cruz. Queres tu de Cristo, fiel soldado ser, pelejar por ele sempre sem temer. Vem então ao Salvador, parte-amo e vencedor, e assim muito gozo te dará Jesus. Gozo de ter salvação, gozo no teu coração. Alegria fluirás quando desfrutares paz que te trouxe Cristo na cruenta cruz. Poderás por Cristo ser aqui uma luz, se obedeceres ao Senhor Jesus.
Ó, vem hoje sem temor aceitar o vencedor, e assim muito gozo te dará Jesus. Gozo de ter salvação, gozo no teu coração, alegria fluirás quando desfrutares paz que te trouxe Cristo na cruenta cruz.